Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicado. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família através desta programação. Que Deus possa te abençoar grandiosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós tivemos 3 cultos, um 8 horas da manhã, um às 6 horas da tarde, outro 7h30 da noite. É claro que ainda nós não podemos cultuar todas as pessoas que fazem parte da nossa igreja, por causa que o decreto municipal aqui de Tangará da Serra ainda impede as pessoas de 60 anos acima, crianças até 14 anos, né? E aqueles grupos de risco, as pessoas que têm imunidade baixa, ainda não estão podendo cultuar, né? E também algumas pessoas que nos acompanham nas cidades onde ainda não foi liberado o culto presencial. Por isso, estou aqui para fazer esta programação, para que a palavra de Deus também chegue a você, para abençoar a sua vida, casa e família. E hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho daquilo que foi falado durante os cultos dos dias de hoje, que com certeza foi uma bênção. E esta palavra que ajudou tantas pessoas vai ajudar você também, eu creio, em nome de Jesus. Enquanto você não puder cultuar, pode ter certeza que nós estaremos gravando para enviar para você uma palavra, fazendo um culto direto daqui para dentro da tua casa, e que Deus te abençoe, amém? Vou pegar a minha Bíblia na mão, como eu sempre faço, quero ficar à vontade, quero que você, onde esteja, também fique à vontade para acompanhar a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus, que encontra-se no livro de Salmos, capítulo 32. Livro de Salmos, capítulo 32. A palavra de Deus, ela diz, né, no versículo 1: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. O que me chamou a atenção nesse capítulo, né, de Salmo, capítulo 32, foi o que está escrito de negrito acima do capítulo 32. Ali diz assim: a felicidade do homem, da pessoa perdoada, e a exortação ao arrependimento. Eu comecei falando sobre isso. Nós estamos enfrentando uma situação de pandemia, uma situação de calamidade, uma situação de caos, e até sofrimento para muitas pessoas. E eu estava falando hoje, ensinando para as pessoas da minha igreja, que muitas vezes nós estamos repreendendo este mal, mas não sabendo de onde ele vem. O que eu tenho ensinado para as pessoas? Se este mal vem do inimigo da nossa alma, se este mal, se esta pandemia vem, se esta enfermidade vem do diabo, vem dos seus demônios, nós temos o poder e a autoridade de repreender e mandar que isso vá embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas e se isso provém, se o nosso Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Como que nós procedemos? Então nós oramos pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, que tenha misericórdia do mundo. É o que nós temos orado, é o que nós temos ensinado. Agora Deus colocou algo ao meu coração. Eu creio que tudo isso que tem acontecido é um tratamento de Deus para com o mundo, para com todas as nações. Por quê? Porque Deus, Ele quer que os pecados sejam perdoados. O que Deus está esperando? Deus está esperando que todo ser humano, não 1, nem 2, nem 1 milhão, Ele quer que todo o universo, todas as pessoas do mundo, primeiramente se arrependam, reconheçam os seus erros, se voltem para Deus, que é o único que pode nos livrar de toda esta situação. Foi a tônica da mensagem de hoje. Deus, Ele quer que o povo se arrependa, que o povo se volte para Ele, para que os nossos pecados venham ser apagados. Só que muitas pessoas não entenderam esse propósito de Deus. Enquanto Deus, Ele quer arrependimento, tem pessoas aumentando os seus pecados, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Eu estou comentando com a minha igreja que agora é o momento das pessoas se arrependerem, né? De perdoar os seus pecados, parar de atacar um ao outro e entender
que o que Deus está querendo é um arrependimento, é um conserto. Deus ele quer que as pessoas se voltem a Ele. E tem muitas pessoas que não entenderam isso. E ainda continua atacando o seu semelhante, continua ainda falando mal do governo. Entenda, nós não temos que esperar nada do governo, porque o governo não tem o controle está nas mãos de Deus. Eu vejo uns falarem de política, um fala do Moro, outro do Bolsonaro, outro do Mandetta, outro não sei de quem. Entenda, a mudança precisa começar dentro da igreja. Depois da igreja, as pessoas que nos conhecem como cristãos, até que chegue a mudança nesses lugares. Entenda, o homem se corrompe, entenda, o sistema quebra, mas Deus continua sendo Deus. O controle de tudo está nas mãos do Senhor. E o que Ele quer? Arrependimento. O que Ele quer? Ele quer conserto, um despertar do mundo para que se volte para Ele. Mas não 1 ou 2 ou 1 milhão, Ele quer que todo ser humano se volte para Ele e entenda que só Ele é Deus e só Ele pode nos livrar de todo este mal. Aí, eu quero falar com você do que está escrito no versículo 8. 32:8 diz assim, olha o que Deus fala para nós. Ele diz assim, ó, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. E ele diz, guiar-te-ei com os meus olhos. Eu lembro isso aqui, meu querido, ontem e hoje pela manhã, no momento que eu tive o primeiro culto, e Deus ele falou ao meu coração por que tudo isso tem acontecido. Deus ele está falando, eu quero instruir vocês. Ele está dizendo, eu quero ensinar vocês. E eu fui buscar no dicionário, não no Aurélio, no dicionário, né? No Aurélio, eu fui buscar num dicionário bíblico o significado desse instruir e esse ensinar, porque ele fala, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. Buscando lá esse instruir e este ensinar, instruir vem do verbo dirigir. Deus ele está dizendo, eu quero dirigir, eu quero conduzir vocês. Ele quer ensinar, esse instruir é dirigir, conduzir. Esse ensinar é apontar, é mostrar a direção que ele quer que a gente ande. Isso vem, meu querido, da Torá. O que é a Torá? A Torá é a lei de Deus que ele deu a Moisés para ensinar ao povo. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso é a Torá, é o Pentateuco, os 5 livros que Deus deu a Moisés, a lei para ensinar o povo. Então o que Deus está dizendo? Eu quero dar a lei a vocês, eu quero instruir, que é dirigir e conduzir. Eu quero ensinar, que é apontar e mostrar. Ele diz, eu quero guiar vocês com os meus olhos. Lei, o significado da lei é instrução, é ensino. Mas o que me chama a atenção é que ele fala, ele diz assim, ó, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e eu guiar-te-ei com os meus olhos. Por quê? Porque os nossos olhos, os olhos humanos, não conseguem enxergar aquilo que os olhos de Deus enxergam. Nós não conseguimos ver aquilo que Deus vê. O que a gente consegue ver a olho nu aí, vamos dizer, a 500 metros, a 1000 metros, Deus enxerga aí a quilômetros e quilômetros, milhares e milhares de quilômetros de distância. Por isso que ele está pedindo, deixa eu guiar vocês, porque se eu guiar vocês, vocês não vão tropeçar, vocês não vão errar o caminho. É essa instrução, é esse ensino que Deus ele quer nos trazer. A pessoa que anda sem lei, ela anda totalmente errada. E por isso que as pessoas sofrem. Porque anda sem a direção de Deus. Ele diz, eu quero guiar vocês com os meus olhos. Quando ele diz que ele quer instruir, ensinar o caminho que a gente deve seguir, é porque o caminho que muitas vezes nós estamos trilhando, o caminho que muitas vezes nós estamos seguindo, não é o caminho que Deus quer que a gente siga. Por isso ele está dizendo, deixa que eu conduza, deixa que eu dirija vocês. E no 9 ele diz assim, deixa eu guiar. Aí ele diz no 9, e não sejais como cavalo.
nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti, ou seja, para que não ande errado. Isso aqui Deus falou ao meu coração, me chamou muita atenção. Ele diz assim: e não sejais como o cavalo e como a mula. Eu não sei se você já andou a cavalo ou de mula, como que é complicado quando um cavalo ou uma mula empaca, querendo ir para um lado, quando a quem está conduzindo quer ir para o outro. E é por isso que se coloca num cavalo e numa mula o freio, o cabresto que se coloca na boca. Entenda que coisa, o que Deus está dizendo. Não seja o ser humano como o cavalo e como a mula, que precisa de cabresto, que precisa de freio. Eu estava comentando na igreja hoje, por que Deus está permitindo essa máscara? Entendo, olha, essa máscara ela tampa somente aqui, ó, a boca e o nariz. Entenda que Deus deixa os olhos descobertos e Deus ainda está permitindo o ouvido descoberto. O que você acha que Deus quer com isso? Deus ele quer que a gente enxergue o caminho que Ele está nos conduzindo e Deus ele quer que a gente ouça a sua direção. E pare de falar, que falemos menos. Por isso o negócio da máscara. E tem pessoas que ainda não entenderam. Entenda que é só a boca que Ele está tampando aqui. Ele está deixando o ouvido e os olhos para que você ouça a instrução e para que você veja o caminho que você está seguindo. Isso não é à toa. Eu estava comentando na igreja hoje. É chato, é constrangedor usar essa máscara. Não é bom. Tem gente que está achando bonito até o povo de Deus. Usa máscara, bate foto. Tem gente que já está fazendo até agora máscara com tiara. Estão achando bonito, gente. Isso não é legal, isso é constrangedor. E se Deus está permitindo é porque Ele está mostrando algo a nós que muitas pessoas ainda não conseguiram compreender. Apenas a boca Ele está fechando. Os olhos para que veja e os ouvidos para que ouça, para que não ande no caminho errado. Ele diz assim no 10, o ímpio tem muitas dores, olha só, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Veja o que Deus quer te mostrar, ouça o que Deus quer te falar, confia. Se arrependa, volte-se para Ele, porque Deus ele vai cercar você para que nenhum mal possa te tocar. Louvado seja Deus. Sem lei andaremos totalmente errado, e é por isso que nós sofremos. Eu estava comentando hoje na nossa igreja algo muito interessante. Paulo ele diz, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu como pastor eu falo, se você me tem como homem de Deus, seja meu imitador. Se você vê que eu imito a Cristo, me imite, porque você estará imitando a Cristo. Eu estava comentando, se Deus colocou essa máscara aí na nossa boca, será que não é para a gente ouvir mais e falar menos? Como diz lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, todo homem, todo ser humano esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 1,19. Que todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Eu vejo hoje uma briga hoje no Facebook, no WhatsApp. Me desculpe eu chamar você de tolo, mas você não vê o seu pastor discutindo política em Facebook. Irmãos, porque uns falam que é Mandetta, outros falam que é o Moro, outros falam que é o Lula, que é a Dilma, que é o Bolsonaro. Irmãos, entenda, não adianta ficar discutindo essas coisas no Facebook. Eu vejo crente discutindo essas coisas no Facebook. Ouça mais, fala menos. Ouça mais e fale menos. Deus ele quer te instruir, Deus ele quer te guiar. Fique com aquilo que a palavra de Deus te diz. Fique com aquilo que a palavra de Deus tem te orientado. Eu estava falando, eu vou até ir lá. Tiago capítulo 1,
Eu vou ir lá, ó, Tiago 1, e eu quero te mostrar algo aqui, ó. Diz assim, como eu falei, 1,19, diz assim: sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E eu estava explicando hoje ao povo da igreja que as pessoas que falam mais do que ouvem, as pessoas que falam mais do que ouvem, podem falar algo que vai desagradar até o próprio Deus. Principalmente você que é crente, não deve estar discutindo ou se irando em rede social, ofendendo as pessoas por causa de partido, por causa de político ou por qualquer outro tipo de coisa. Ele diz assim, ó, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. E eu vejo tantas pessoas iradas, falando besteira em redes sociais. A palavra de Deus está dizendo que na ira não opera a justiça do homem, por quê? Porque às vezes as pessoas estão tão iradas que acabam falando o que não deve e desagradando a Deus. Quando nós iramos, vamos falar coisa que não deve, desagradando a Deus. E mesmo que a gente esteja certo, mesmo que a gente esteja com a razão, não tem como Deus operar em nosso favor. Por quê? Porque na ira do homem, Deus não pode operar a sua justiça. Eu quis ler para chegar no 21, diz assim, ó: pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar a vossa alma. Olha só o que Tiago está dizendo, que ao invés de falar, brigar, se irar por tantas coisas que não edifica, ele está dizendo, receba a palavra em vós, a palavra que está sendo ministrada. Quantas pessoas deixam de lado a palavra, que é o poder de Deus para salvar a nossa alma deste problema, para ficar discutindo política ou outras coisas que não têm sentido na rede social. Guarda esta palavra no teu coração. Abra em Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10 para a gente finalizar. Provérbios capítulo 10. No versículo 19, a Bíblia diz assim, 10:19, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios, moderar não é se calar, esse moderar é diminuir o tanto que você tem falado. Diminuir, moderar. Eu vou ler outra vez, 19. Na multidão de palavras não faltará transgressão. O que a Bíblia está dizendo é que quem fala demais vai acabar pecando. Quem fala demais. Será por que Deus colocou essa máscara, hein? Será que não é para a gente moderar? Porque com a máscara é difícil para falar, é ruim, é como se fosse um cabresto, um freio dizendo, cala-te. Dá uma olhada. Na multidão de palavras, quando se fala demais, não vai faltar transgressão. Não vai faltar, ou seja, se falar demais, você vai acabar pecando. Mas o que modera os seus lábios é prudente, é sábio. Contenha-se. Principalmente no momento de dificuldade, é onde o ser humano mais fala besteira e vai acabar pecando. Guarde esta palavra no teu coração, porque eu tenho certeza que esta palavra vai te ajudar. Que Deus te abençoe por você estar acompanhando as nossas lives, por estar acompanhando as nossas programações. Eu espero verdadeiramente que esta palavra te ajude. Guarde o que foi falado. Deus, ele está mostrando onde é que muitas vezes nós estamos errando. Por falar demais, às vezes acabamos pecando. E pecando, muitas vezes Deus não tem operado naquilo que a gente tem esperado. Vamos orar? Louvado seja Deus por nos trazer o entendimento da tua palavra. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Diante do Senhor, meu Deus, eu me coloco e eu apresento esta pessoa que está nos acompanhando através desta programação e junto eu também apresento a família dela. Pai, porque a primeira mudança não acontece dentro de uma prefeitura.
A primeira mudança acontece em nós. A primeira mudança não acontece dentro de uma Câmara de Vereadores ou de deputados, mas, meu Pai, acontece dentro de nós. A primeira mudança não acontece dentro de casa, a primeira mudança acontece dentro de nós. A primeira mudança não acontece, meu Deus, no plenário, não acontece, meu Pai, dentro do Palácio do Planalto. Meu Pai, acontece dentro de nós. E o que vai trazer esta mudança, essa transformação, meu Deus, é a Tua palavra. Quando a gente entender o quanto necessitamos da instrução e do ensino do Senhor. Pai, tenha liberdade, nos instrua, nos ensine, nos conduza, meu Pai, conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra. Queremos deixar de lado todo o nosso egoísmo, todo o orgulho, toda a soberba, toda a vaidade, toda a cólera, toda a raiva, deixar de lado, meu Deus, os falatórios profanos que não nos levam a nada e pegar a Tua palavra que salva e que nos edifica. Deus Todo-Poderoso, tenha liberdade para conduzir a minha vida, a vida deste meu irmão, desta minha irmã que está me ouvindo agora. Queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, tudo aquilo que nós temos feito, que temos desagradado a Ti, meu Pai, e que na nossa ira temos falado e temos transgredido, nós Te pedimos, nos perdoe e nos ajude a ter a consciência de ouvir mais do que falar. Porque, meu Pai, na multidão de palavras não vai faltar transgressões. Perdoa, meu Deus, perdoa todos os nossos erros, eu te peço em nome de Jesus. E que o Senhor possa alcançar a vida deste homem, desta mulher, impedindo, meu Deus, que esta doença, que este coronavírus, que este mal, meu Pai, toque nesta pessoa, atinja ela. Meu Pai, que o corpo dela contraia esta doença. Meu Pai, que a casa, que a família dela contraia esta doença, meu Pai. Como eu tenho ensinado, se esta doença provém do nosso inimigo, seja repreendido este mal agora em nome de Jesus na vida desta pessoa, na casa e na família dela, meu Pai. Eu lhe peço, agora, se este mal provém do Senhor, se o Senhor permitiu tudo isso, nós te suplicamos, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus e arranque isso, meu Pai, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo, arranca, acabe com tudo isso, Deus, e nos ajude a voltar a nossa vida ao normal. Pai, eu oro pelo casamento desta pessoa, eu oro pelo filho desta pessoa, pelo neto, pelos familiares, pelos entes queridos, meu Pai, que eles também enxerguem, meu Pai, a Tua palavra, que eles se voltem para Ti, que eles se convertam. Tira, meu Deus, de dentro desta casa as brigas, a incompatibilidade, a divisão, o egoísmo, o nervosismo, meu Pai, arranca todo o mal, meu Pai, da vida desta pessoa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, a casa dela pertence a Ti, meu Pai, a vida desta pessoa, a família dela pertence ao Senhor. Eu repreendo este mal, esta briga, esta incompatibilidade, esta divisão, esta miséria, esta enfermidade dentro desta casa, o desemprego, eu digo sai, eu digo vai embora, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai, vai embora, e que o Senhor, meu Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, alcance abençoando esta pessoa, a casa, a família dela, a vida financeira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, e nós Te damos graças por tudo que o Senhor fez, faz e por tudo que o Senhor fará, porque o Senhor é bom e porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, meu Deus, graças damos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pai, que esta pessoa venha ter sido alcançada para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Meus queridos, que Deus possa abençoar a tua vida abundantemente e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, abençoados.